tua misericórdia e que a tua igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu lar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Eu sou dependente de ti, Senhor. Eu sou dependente de ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Irmão Alexandre estará ministrando a palavra nesta noite. Glória a Deus. Soberano Deus, entrego o teu filho em tuas mãos. Tenho plena certeza e convicção que já trataste com ele, Senhor Deus, aquilo que quer falar para conosco. Então somente, Senhor Deus, usa o teu filho na sua instrumentalidade e faz aquilo que apraz a tua vontade que seja feito na noite deste dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz, Senhor. Graças a Deus por tudo. Eu estou muito feliz por estar aqui essa noite. Não porque eu fui convidado para pregar, mas porque eu estou na casa do Senhor. Toda vez que aqui venho, eu lembro daqueles que não podem vir. E é muito triste você querer vir para o culto e não poder. Quando na minha adolescência eu evangelizava lá no meu interior, eu conheci um outro mundo que até então eu não conhecia, que era o mundo das pessoas doentes. E eu não sabia que aquelas pessoas existiam, porque elas não saíam de casa. Então eu passei a conhecê-las, a gente visitava semanalmente alguns. E desde então eu vejo a importância de nós termos saúde para aqui estar louvando o nome do Senhor. Lá na minha igreja tinha um diácono que ele tinha um problema seríssimo, ele tinha um problema emocional. E toda vez que ele se alegrava, ele começava a sangrar pelo nariz, pela boca. Então, pastor, ele não podia se alegrar na presença do Senhor. Olha a tristeza do homem desse. Mas aí Deus chegou na vida dele e o curou. E aí ele pôde se alegrar novamente na presença de Deus. Agradeço o convite, agradeço a confiança do pastor Robson. Já adianto para os irmãos que eu me vejo, não sei como é que Deus me vê, mas eu me vejo como um professor. Professor de escola dominical, desde a minha adolescência que eu ensino na escola dominical, e é assim que eu me vejo. Tem uns aventureiros que me chamam para pregar, não sei porquê, mas eu sei que o meu chamado é
a rua, a evangelização e a escola dominical. A gente aceita o convite, né, óbvio, mas se os irmãos me chamarem para cantar, pode ter certeza, eu vou negar. Porque eu sei que não fica ninguém aqui na igreja, tenho certeza. Irmãos, culto de missões, e Deus nos chama, geralmente, Deus destaca alguns temas, né, em culto de missões, para nos lembrar de coisas que nós sabemos, né, e às vezes para dar uma sacudida em nós, e a gente sempre precisa relembrar algumas coisas em nossas vidas. Você sempre tem que estar ouvindo e sempre tem que estar sendo lembrado que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo. Sabe por quê? Porque em algumas circunstâncias da nossa vida a gente esquece que Deus é bom e o tempo todo. E aí a gente começa a murmurar, a reclamar tal, mas Deus não havia dito que Ele é bom o tempo todo? E aí você vem com a doutrina e o pastor Robson lembra, Deus é bom o tempo todo. E aí você está lá na sua casa e você lê a Bíblia e você vê que Deus é bom o tempo todo. Não foi à toa que Deus determinou que o povo de Israel, com cada tribo, pusesse 12 pedras no Jordão, para que quando os filhos daqueles que ali atravessaram o Jordão vissem aquelas pedras pudessem lembrar. Foi aqui que Deus fez represar a água a quilômetros de distância para ali perto de Jericó a gente atravessar. Para que eles lembrassem. Então Deus nos traz aqui para lembrar algumas coisas que a gente precisa se lembrar. Glória a Deus. Como o irmão Alex leu aqui, capítulo 2 do livro de Jonas, profeta Jonas, crucificado muitas vezes por nós. E os irmãos, alguns conhecem, mas tem novos convertidos aqui, vamos rememorar a história. Deus chamou o profeta Jonas para ele pregar contra a cidade de Nínive. Nínive era uma grande cidade de 120 mil habitantes, e o próprio Deus disse que a iniquidade de Nínive o havia incomodado a tal ponto que ele disse, olha, eu vou destruir Nínive. E aí Jonas, você vai lá e diz, eu vou destruir. Você dá um prazo de 40 dias, diz que eu estabeleci um prazo de 40 dias, e diz, olha, em 40 dias destruirei Nínive. Apesar de ter sido chamado pelo Senhor para essa missão, Jonas, ele se negou. A Bíblia diz que Jonas, ele pegou um navio para Tarsis, que era uma região, era o oposto de onde ele deveria ir, para fugir do Senhor. Então, inocentemente, Jonas, ele entra naquele navio para fugir de quem? De Deus. E aí ele embarca nessa sua viagem, na fuga de Deus. E Deus, ele vai e encontra Jonas no navio. Como eu disse, de forma inocente, Jonas achou que podia fugir do Senhor. Às vezes a gente acha isso, que a gente pode escapar de um chamado de Deus. E aí Jonas, nessa sua empreitada, ele pega esse navio e tenta escapar do Senhor. Deus vai, como diz a história, traz um vento forte. Esse vento forte gera uma tempestade que quase parte o navio em que Jonas estava ao meio. Acontecem vários episódios. Para encurtar a história, identifica-se que Jonas é o causador daquilo ali e lançam Jonas no mar. Quando Jonas é lançado no mar pelos marinheiros que ali estão, a tempestade imediatamente acalma. Prova de que a razão pela qual a tempestade veio foi a presença de Jonas ali. Ele estava fugindo do Senhor. E aí, no mar, Deus envia um grande peixe, engole Jonas, e ele passa por todo um processo dentro do peixe. Depois, o peixe vomita Jonas na beira da praia, e aí Deus dá mais uma chance a ele. Dentro do peixe, Jonas faz a seguinte oração. Acompanhe comigo o capítulo 2 de Jonas, que foi o texto lido por Alex. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor,
E ele me respondeu: do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste do profundo do coração dos mares. E a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado eu estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas me enrolam na cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre ti. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, em algumas traduções à vaidade, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, como a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Não diz onde, mas diz que foi em terra. E aí, novamente, veio a palavra do Senhor, pela segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Em algumas traduções diz: obedecendo a palavra do Senhor. Irmãos, a desobediência de Jonas teve uma causa muito comum, e é a mesma causa que gera a nossa desobediência. É o conflito entre a vontade de Deus e a nossa. É o conflito entre o propósito de Deus e a nossa vontade. É a razão lógica da nossa desobediência. Porque se a gente desobedece. E o termo aqui para obediência, no finalzinho, na primeira parte do versículo 3 do capítulo 3, é ouvir, está associado com audição, está associado com escutar, com atentar. Obediência aqui é ouvir. O conflito surge quando Deus ele determina, Deus fala, Deus nos diz, Deus esclarece o que Ele quer para a nossa vida. Só que existe uma outra força contrária, que é a minha e a sua vontade. E aí a minha e a sua vontade diz: não, isso não. Isso não, porque isso nos incomoda, isso não, porque não estava no nosso plano, não estava no nosso propósito. A vontade de Jonas não era pregar os ninivitas, era um povo mau, era um povo ruim. E ele não queria aquilo para a vida dele. Pregar para os ninivitas, não. Que outro fosse. Era a vontade de Deus, mas que outro fosse. Mas Jonas, ele não. E os ninivitas, segundo os historiadores, eram um povo muito mau. E além de não ser complacente com a maldade dos ninivitas, Jonas, sinceramente, tudo pressupõe que ele não acreditasse que aquele povo ia se converter. Ele não cria naquilo ali. E aí Jonas, ele resolve, ele decide por ele mesmo, para ser redundante, ele traz todos os dados para a sua mesa e diz: agora eu serei o juiz de mim mesmo. Eu serei o juiz de mim mesmo e decido que eu não vou. Ele desconsidera que existe um Senhor em sua vida e diz: por mim, eu não vou. E aí decide: não vou e pronto. E aí não vai. E a desobediência de Jonas, irmãos, o texto fala, capítulo 1, que quase levou à morte de todos aqueles marinheiros. Porque veio o vento gerou a tempestade, e o propósito de Deus era isso mesmo, era fazer que
Jonas percebesse que Deus era um Deus vivo e que estava falando com ele. E a desobediência de Jonas quase gerou a morte daqueles marinheiros. Quando eu e você somos desobedientes, isso não só nos acarreta mal, a nós individualmente, na nossa individualidade, não. Isso atinge pessoas que nos servem. Então, quando nós não estamos no propósito de Deus, um erro é como se fosse como uma peça que está fora do lugar que atinge outras peças da engrenagem. E a coisa não flui. E é o pai que não está no propósito de Deus que acaba atingindo o filho, a filha, a esposa, ou a esposa que não está no propósito de Deus e faz com que a casa ande para trás. E aí é o jovem que não está no propósito de Deus, que também prejudica tudo em sua vida e todos que estão. E eu vi quando Deus falou isso para ele. E alguns anos depois, pastor Robson, quando ele foi lá no interior, votar, naquelas circunstâncias que o pastor não muda o que ele foi votar, eu me conversando com ele numa casa de uma irmã, e ele confirmou para mim, ele disse isso para mim. Ele disse, eu estou pagando hoje por não ter obedecido a Deus. E aí ele saiu, e porque queria sair da igreja, e Deus disse, não, mas ele foi. Irmãos, a vida desse homem mudou tanto, e Deus trouxe ele para próximo. Ele andou o estado, depois voltou para uma cidade vizinha. E aí a esposa contraiu câncer, e o filho que ele adorava, um filho adotivo, e foi atropelado, morreu. E foi uma tristeza. E a igreja sofreu, mas sofreu muito e sofre até hoje. Vocês acreditam que essa igreja ela sofre até hoje? Eu não sei se foi em razão de outras coisas, mas se desencadeou com aquilo ali. A desobediência de um homem. De um homem. A desobediência de Jonas poderia ter trazido a morte de todos aqueles. Trouxe um prejuízo material, porque eles tiveram que jogar muitas coisas fora. Prejuízo físico viria. Mas graças a Deus não veio. E a obediência, quando a gente ouve a voz de Deus, isso não significa dizer necessariamente que quando a gente faz aquilo que Deus manda, a gente está sendo obediente ao nosso Deus. A gente pode estar seguindo o que Ele falou, seguindo o que Ele disse. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Aí o que é que fez Jonas? Levantou-se por Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Como eu falei para os irmãos, algumas traduções levantou-se por Jonas e foi obedecendo a palavra do Senhor. E aí Jonas foi, se levantou e pregou contra a cidade de Nínive. E a mensagem de Jonas era, em 40 dias, Deus destruirá Nínive. Aí eu pergunto, o que motivou Jonas a ir? Ele decidiu não ir, aí agora ele decide não ir. O capítulo 2 mostra uma oração em que ele foi quebrantado, estava no ventre do peixe, aí ele mistura episódios que aconteceram lá no ventre do peixe com os sentimentos que ele tinha. E ele fala da alma dele que estava num abismo profundo, e aí ele diz que Deus ouvia mesmo na profundeza. E Jonas faz uma oração poética aqui para dizer que ele havia se convertido. E aí agora Jonas está disposto, ouviu a voz de Deus, e segundo a palavra de Deus estava obedecendo para ir pregar contra a cidade de Nínive. E a pregação de Jonas era essa, 40 dias Nínive será destruída. Aí, irmãos, sabe o que é curioso em tudo isso? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez.
Os ninivitas se arrependeram, e aí não só o povo, mas inclusive os animais jejuaram. Houve a determinação do rei. O rei se humilhou na presença de Deus, e aí houve uma comoção geral. 120 mil habitantes e um único propósito: de se arrepender dos seus pecados. E aí, irmãos, eles se arrependem dos pecados. Os ninivitas, aquele povo tão mau, tão cruel, e aí eles se arrependem dos seus pecados. Qual é a de um missionário, qual é a de um pregador que prega numa cidade dessa e as pessoas se convertem? Qual deveria ser o sentimento dele? Ele deveria se alegrar e glorificar o nome do Senhor, dizer que Deus é bom, e Deus é misericordioso, e Deus salva. Ele poderia contar esse testemunho para o resto da sua vida e se alegrar e se empolgar para ir em outras cidades em que houvesse iniquidade, em que houvesse pecado. Esse poderia ser o sentimento de Jonas. Qual foi o sentimento dele? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. A Bíblia diz que Jonas ficou com raiva da situação. Ora, para Jonas a pregação era: em 40 dias eu vou destruir tudo. E aí de repente Deus salva todo mundo, e Jonas não gostou e ficou irritado com aquilo. Aí eu pergunto aos irmãos: o que motivou Jonas a ir pregar aos ninivitas, se ele ficou irado porque Deus havia salvado todos eles? Mas Jonas não obedeceu ao Senhor, não seguiu a ordem do Senhor. Muitas e muitas vezes nós fazemos a coisa certa pela motivação errada. E Deus, Ele nos chama a atenção para isso. Não basta fazer. Deus exige também que a gente faça, e faça pela motivação correta. Quando uma multidão foi procurar Jesus, que ele havia sumido, Jesus foi bem claro e disse: ó, na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste pão e vos saciaste. Jesus, com a sinceridade que lhe era peculiar, né? Ele disse: olha, eu sei que vocês não estão aqui pelos sinais que eu estou dando, não. Vocês estão vindo aqui para se alimentar. O povo estava certo em seguir Jesus? Certíssimo, irmãos. Temos que seguir Jesus. É isso que eles estavam fazendo. Era uma multidão que estava seguindo a Jesus. Certíssimo, corretíssimo, perfeito. Agora, qual era a motivação deles? Era o pão, era o alimento, eram os bens materiais. Aí, irmãos, Deus não gostou. Aliás, Jesus não gostou. É fazendo a coisa certa pela motivação errada. É fazendo a coisa certa pelas razões erradas. Jonas foi pregar o Evangelho. Aliás, Jonas foi pregar a mensagem de Deus aos ninivitas. Mas qual era a sua motivação? Por que ele estava indo? E o que Deus chama a atenção aqui é que a não desobediência de Jonas, vamos lá, a não desobediência de Jonas não implica necessariamente em sua obediência. Explico. Jonas seguiu aquilo que Deus havia dito, mas ele não seguiu pelos motivos adequados. E os irmãos sabem melhor que eu que Deus ele não está preocupado não está necessariamente preocupado com o ato em si, com os efeitos que aquilo pode gerar. O que Deus prescruta é o coração. Ele quer saber as intenções do coração. Então, um belo exemplo disso é a oferta da viúva.
aquela oferta dela não trouxe um efeito muito grande para o propósito, que era recolher ofertas ali. Trouxe porque era pouco. Então, assim, no mundo físico, aqui no mundo palpável, visível, aquilo não trouxe um efeito muito grande. Agora, aquilo ali mexeu com o coração de Jesus. Aquilo ali o incomodou positivamente. Então, para o missionário que ganha, sei lá, muitas almas para Jesus, você pode chegar no céu e dizer assim: eu estou te apresentando aqui 15 almas que eu ganhei para ti. E aí chega um irmão do seu lado e diz: eu estou te apresentando uma. Pode ser que Deus olhe para você e diz: olha, 15 é muito pouco. Aí você olha para Jesus e diz: não, mas ele está com uma. Mas as forças deles, as possibilidades deles, nas possibilidades dele existia uma só. Porque ele, no leito de morte, quando estava morrendo, tinha acabado de aceitar, ele foi e pregou para outro. E você poderia ter ganhado muitos e negligenciou e está trazendo 15. São as intenções, são os motivos, as razões, aquilo que está no nosso ser, no nosso coração, é o que interessa a Deus, irmão. Se você não pode, ótimo, maravilha, Deus vai entender. Agora, se você pode, não negligencie. Não negligencie. Tem um cantor que ele, parafraseando esse capítulo 2, ele traz um hino belíssimo, uma música belíssima. E numa parte ele diz: olha, a vida que eu quis tanto preservar, lhes traria a vida. É como se Jonas estivesse dizendo: olha, eu quis preservar a minha vida, eu quis fazer prevalecer meu eu. Só que essa vida que eu quis preservar poderia trazer vida a muitos. E sabe o que é que gera vida? Vida. A vida que corre no seu sangue é que pode gerar vida lá fora. O Espírito Santo de Deus que está em você é que pode gerar vida lá fora. É usando você, eu, nós. É usando as pessoas que estão aqui é que pode gerar vida lá fora. Então por que preservar essa vida se a gente pode gerar outras vidas para Jesus? É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, não vivo, mas eu não tenho minha vida por preciosa, porque o apóstolo Paulo sabia que a vida dele poderia gerar outras. O próprio Jesus, ele não teve a sua vida por preciosa. Ele pegou a sua vida e entregou para gerar multidões. E está aqui, ó, você, todos nós fomos gerados por aquele sacrifício do Calvário. A sua vida. E porque eu e você temos o direito de negligenciar. Aleluia. Se tantos estão aí perecendo, necessitando do Senhor, necessitando de Jesus. E o que Deus quer de nós não é a obediência do servo. Porque a obediência do servo, não existe virtude nenhuma na obediência do servo. Ora, o Senhor diz: faça isso, ele faz. Por que ele está fazendo? Porque o seu Senhor está mandando. Afinal de contas, ele deve a obrigação. Qual é a virtude em tudo isso? Qual é a virtude nisso? Agora, a obediência, irmãos, do filho. A obediência do filho se dá por amor. Se dá pela empatia, pela identificação com o Pai. A obediência do filho se dá pelo relacionamento com o Pai. E Deus aqui, Ele não quer a obediência de servo. Ele quer aquela obediência de seu vô, porque eu amo sobre todas as coisas.
obediência do filho é essa. É a obediência, como diz o apóstolo Paulo, a obediência da fé. É a obediência gerada no coração. Não é a obediência gerada por uma norma. É a obediência, irmãos, que não é qualquer razão, qualquer circunstância que vai fazer a gente sair do propósito. Se a motivação for errada, muitas coisas podem fazer com que nós saiamos do propósito. Se a sua motivação para ir para uma evangelização for porque o líder de jovens está lhe vendo, ou porque você quer aparecer para o pastor, basta acontecer o seguinte: o pastor esteja viajando, o líder de jovem não esteja, pronto. Não precisa você vir. Se o seu objetivo é esse, não precisa você vir. Porque o pastor Robson não vai estar lhe vendo, o pastor Jossi não estará lhe vendo, o líder de jovem não estará lhe vendo. Então, uma coisa simples, para tirar você do propósito. Agora, se sua obediência, se sua motivação for amor de filho ao Pai, você vai só, mas vai. Pode não ter ninguém, mas você vai. Você pode estar trabalhando, mas você fala. Estudando, mas você fala. Onde você estiver, você fala. Porque existe uma força interior em você que lhe impulsiona isso a obedecer ao Pai. E não negligenciar o propósito que Deus tem na sua vida. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta a Filemon, tem uma coisa muito curiosa nisso, irmãos. Só contextualizando, Paulo, quando estava preso, ele recebeu um rapaz chamado Onésimo. Onésimo, ele era escravo de Filemon. Filemon era um cristão conhecido por Paulo. E aí Onésimo procura Paulo, por quê? Porque, ao que parece, Onésimo, que era um escravo, causou um prejuízo para o seu senhor, que era Filemon. E aí ele, naquela agonia, fugiu e andou muito e encontrou Paulo, que estava preso em Roma. E aí Paulo faz o seguinte: olha, escreve uma carta para Filemon. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala, ele só olha: Filemon, receba Onésimo. Sempre me causou algum prejuízo, bota na minha conta. Nós somos amigos, somos irmãos em Cristo, você sabe do nosso relacionamento, pode botar na minha conta. E uma das coisas que ele fala é o seguinte: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. O apóstolo Paulo diz: escrevi-te confiando ou confiado na sua obediência. E obediência de quem? De Filemon, que era amigo dele. Mas como assim? Filemon teria que obedecer a Paulo? Mas obedecer em que sentido? Filemon ia sofrer uma repreensão, ia sofrer um dano por não obedecer ou por desobedecer a Paulo? Como assim? Filemon tinha que obedecer a Paulo? Ele disse: olha, eu estou confiado na sua obediência. E quando ele fala em obediência aqui, é exatamente essa obediência que eu estou falando. Filemon, eu estou escrevendo a você para que você receba Onésimo com amor. Perdoe o que ele fez. E eu faço isso confiado na sua obediência. Ou seja, eu faço isso confiado que você vai entender o que é o relacionamento entre irmãos e vai seguir. A obediência a que Paulo estava se referindo era exatamente essa. Era o amor que um tinha pelo outro. Irmãos, repito, o que Deus quer de nós é uma obediência fiados, alicerçados no amor. Com todas as ferramentas que nós tivermos, com tudo. O que Deus quer é que a gente anuncie o Evangelho. Esse é o pedido dele. E o mais, anuncie o Evangelho pela motivação correta.
Porque se for pela motivação errada, para nós, para o pecador vai adiantar muita coisa. Agora, para mim e para você, não vai adiantar de muita coisa não. Isso não vai acrescentar em nada na nossa vida. Porque a gente vai encontrar vários motivos para ir, que não são os motivos, não são as motivações corretas. E qualquer dificuldade, qualquer empecilho, a gente vai se desviar do caminho. Então utilize as ferramentas que você tiver, toda e qualquer ferramenta que você tiver. O pastor Marcos de Souza, que pastoreou Candelária, ele conta a história de uma irmã que morava num abrigo de idosos e ela não podia sair do abrigo de idosos porque ele era debilitado fisicamente. Só que ela fazia o seguinte, ela pegava, dava um folheto a uma pessoa que ia visitá-la e dizia, olha, você vai assumir um compromisso comigo. Você vai pegar esse folheto, você vai entregar a uma pessoa. Aí chegava outra para visitar ela, ela entregava o folheto e disse, olha, você vai fazer um compromisso comigo. Você vai pegar esse folheto e você vai entregar a uma pessoa que não conhece Jesus. E ela fazia isso. Então a ferramenta que ela tinha, ela utilizava. Não existe ninguém nesse recinto que não tenha condições de minimamente falar de Jesus para as almas perdidas. E é com base nessas possibilidades que Deus vai requerer de nós. É com base nessas possibilidades que Deus vai cobrar de mim e de você. A quem te apresentas como escravo, a esse deves obediência. Mas a obediência ao Evangelho deve ser de coração e não por coação. Deve ser de filho, não mais de escravo. Deve ser fundada no amor, não no medo. Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. E a liberdade do Espírito, ela é baseada no amor. E o amor que nos constrange a anunciar as vidas a Jesus. Como diz o teólogo John Piper, vá, envie, ou resta a terceira opção para você, desobedeça. Vá, envie ou desobedeça. Tem possibilidade de ir, vá. Não tem possibilidade de ir, ore, contribua. Se essas três opções não forem escolhidas, saiba de uma coisa. Eu não posso, em hipótese alguma, falar para ninguém que eu amo ao meu Deus sobre todas as coisas. Eu não vou poder falar. E se eu estiver falando, eu estarei mentindo. Porque o amor a Deus sobre todas as coisas, que é uma coisa muito difícil, é fazer a sua vontade e a vontade dele por amor. E é olhar para uma alma perdida e enxergar nela uma pessoa necessitada, carente de Jesus. É olhar um faminto e você saber que você está com o pão na mão. É olhar um sedento e você saber, eu estou com um copo de água na mão e posso satisfazer. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus os abençoe. Essa é a palavra de Deus para nós. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, né? O Senhor falou conosco esta noite. Não negligencie, não desvalorize, não menospreze o que o Senhor tem para você. Hoje na EBD falamos um pouco sobre trabalhar para o Senhor, sobre fazer algo para Deus. É interessante porque cada um de nós que está aqui, para cada um de nós, o Senhor tem uma serventia. Ninguém foi salvo por acaso, estar aqui por acaso, só para ser mais um na multidão dos que seguem a Jesus ou dos que ouvem a Jesus. Não. O Senhor te salvou, te colocou aqui por um motivo especial. Porque Ele tem algo a projetar em sua vida, algo a fazer em sua vida. Ele ainda quer te usar como canal, Ele ainda quer te usar como instrumento, Ele ainda quer te usar para mudar outras vidas, para mudar o mundo que te cerca, para mudar a sociedade na qual você está inserido. Agora cabe a você, cabe a mim, nos colocarmos na posição de servo, porque o Senhor pode sim desejar fazer algo na nossa vida, ter planos para conosco, e sonhos, projetos em relação a nós, sobre nós.
Mas se eu não fizer a minha parte, amados, eu não vou viver o que o Senhor tem para mim. Eu não vou viver o que o Senhor projetou e arquitetou para a minha vida. Glória a Deus. Então, o que você está fazendo com os planos de Deus? O que você está fazendo para viver aquilo para que o Senhor te chamou? O que estás fazendo para manter viva a promessa que o Senhor te fez? O que você está fazendo? Pense nisso. Pense nisso. Glória a Deus. O que eu estou fazendo para Deus? Irmãos, culto de missões, como de costume, vamos retirar aqui a segunda oferta, a oferta missionária. Glória a Deus. Quero chamar a irmã Rani para louvar ao Senhor. E os irmãos vão recolher. Júlio está aí. Diácono Rogerinho auxilia Júlio aí. Recolhemos as ofertas em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Seus mãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu céu. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero